Paz do Senhor, galera, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um comentário sobre o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Hoje a gente vai comentar a carta 6, que vai da página 26 à página 28. A carta 6, uma das coisas que ela fala é o seguinte: queremos que ele fique num estado de máxima incerteza, pois assim seus pensamentos serão tomados por imagens contraditórias do futuro, e cada uma delas deverá despertar-lhe a esperança ou medo. Mateus 6, 25 ao 34 fala o seguinte: portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as árvores dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos de comer, ou o que vamos de beber, ou o que vamos de vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam dela. Busque, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Então a palavra é bem clara que nós não devemos nos preocupar com essas coisas do dia a dia, e que muitas vezes essa preocupação exagerada com o amanhã, com o futuro, pode nos tirar do foco. A própria palavra termina falando: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então o dia a dia natural vai trazendo as dificuldades, e nós vamos resolvendo ela com o auxílio de Deus. Muitas pessoas acabam ficando paralisadas, com medo de sair de casa, com medo de e muitas vezes enfrentar um novo desafio, porque elas ficam com aquela incerteza: será que vai dar certo, será que não vai? E ficam paralisadas com isso. Outra palavra que fala sobre isso, Provérbio 16, do 1 ao 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagra ao Senhor todo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, muitas vezes nós fazemos planos, e muitas vezes achamos que esses planos são os planos de Deus, e que esses planos são os planos corretos. Porém, a própria palavra nos alerta que muitas vezes os nossos planos estão totalmente desalinhados com o plano de Deus. Então nós precisamos constantemente estar conversando, orando com o Senhor, para nós alinharmos diariamente os nossos planos. E o interessante é que o final desse Provérbios fala: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, assim, quantos de nós muitas vezes começamos um projeto novo, começamos uma etapa nova na nossa vida, uma faculdade, um curso, ou um ministério, uma liderança de um ministério, e nós não consagramos isso ao Senhor. Começamos um dia de trabalho, não consagramos. Começamos um dia de correria e não consagramos. Então a importância de nós consagrarmos o nosso dia, e os planos nossos serão bem-sucedidos. Amém? Outra fase do livro. Aqui, uma importante lei espiritual está em jogo. Já expliquei que você poderá enfraquecer as preces do seu paciente se não deixar que ele concentre a sua atenção no inimigo em si, mas no seu próprio estado de espírito e como se sente em relação ao inimigo. Apocalipse 26:6 fala: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então muitas vezes o inimigo começa a distorcer a realidade e nos deixa orando e pedindo coisas que não estão totalmente fora dos planos de Deus. E nós, com a preocupação do dia a dia, por não ler a palavra, por não ter um tempo de intimidade, acabamos nos desviando do foco.
E acabamos, muitas vezes, usando energia nas coisas que Deus não quer. E esquecemos da soberania de Deus. Ele é o princípio e o fim. Tudo começou nele, tudo terminará nele. Outra frase do livro. Por outro lado, é fácil manipular o medo quando os pensamentos do paciente são desviados da causa do seu medo para o medo em si, considerando como um atual estado indesejável de sua mente. E quando ele passar a considerar o medo como a cruz que terá de carregar, inevitavelmente ele irá considerar o seu medo como estado de espírito. Quantas vezes situações do dia a dia, traumas que nós possamos ter vivido, notícias que escutamos através dos jornais, da violência, nos traz um medo. O medo, tal medo pode nos paralisar de uma forma tão grande, que nós vamos acabar esquecendo de viver. E a palavra diz em Isaías 53, do 4 ao 12, que ele morreu por nós, que através da sua morte nossos pecados foram perdoados, que através do seu sacrifício os nossos pecados foram lavados. Ele se sacrificou, ele nos libertou, ele libertou os cativos, ele libertou as pessoas que estavam em condições miseráveis. Então nós devemos sempre trazer a palavra em momento de medo. E a palavra também diz que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Então não podemos nos paralisar através do medo. Quantas pessoas hoje estão na sua casa com síndrome do pânico, com doenças psicológicas, pessoas tomando um remédio. Não que você tem que deixar de tomar um remédio, entendeu? De uma hora para outra, mas você deve se apegar a Deus e declarar que aquele remédio é uma situação momentânea, aquilo não vai te prender o resto da vida. Você é filho do rei, nós somos filho do rei, não podemos ficar presos a essas situações. Nós estamos do lado mais forte. Amém? Essa foi a carta de número 6 que nós lemos. Te convido a ver a carta anterior, se você não viu. Amém? Te convido a inscrever no canal. Ouça, reflita e escreva sobre isso.